E aí, Gé, beleza? Ah, a Claudinha já tá aqui. Eu já vou te chamar, Claudinha, só colocar aqui o tema de hoje. A TV. E aí, beleza? A TV. Projeto. Pina colada. Salve, galerinha, minha linda, meus lindões. Estamos aqui novamente. E aí, sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem tá aqui. Lorenza, beleza? Aurélio, como é que vai? Jorge Lousada, seja bem-vindo. Dani, Tartarugas Marinhas, que prazer em tê-la você aqui com a gente. Muito legal o tema de hoje, hein, galera? Vou te falar, viu? A expectativa de voltar a mergulhar. Vamos nessa, vamos nessa. Muito bem, meu povo. Fixei aqui o nosso tema. Heleninha, seja bem-vinda. Tamo junto e misturado aqui. Mais um dia falando sobre mergulho, sobre o que amamos. Relembrar um pouquinho dessa maravilha, já que estamos ainda infelizmente, impossibilidade de fazer mergulhos. Vamos que vamos. Mas levem essas lives que nós estamos fazendo com um conhecimento sensacional, né? Como jamais a gente teria, vamos dizer, brotado um interesse assim em saber, né? É muito legal, cara. Tô assim, eu andei fazendo umas reflexões aqui. Depois eu compartilho. Mas legal, hoje a gente vai falar com a Cláudia Kerber, né? Ela é do ATV, é uma associação, né, que tem vários projetos bacana, né? Eu tive a honra de conhecer um pouquinho mais a fundo e já me apaixonei, é sensacional. E aí, Mal da Tenão, seja bem-vindo. Gesteira, como é que vai, meu jovem? Tamo junto. Dalton, beleza? Patrão, chegou aí, muito bem. Então é o seguinte, galera, né? E vários projetos aqui. Eu baixei, eu vou deixar aqui passando para vocês umas fotos e umas vídeos, né? E eu tenho umas fotos aqui que foi cedida tanto pelo projeto ATV, né, da Claudinha, e também o Luciano Candizani mandou pra gente várias fotinhas bacanas aí que eu vou compartilhar com vocês logo, né, durante a live aí, beleza? Sem mais delongas, vou aqui chamar a nossa amiga Cláudia. Muito bem. Sensacional. Dúvidas, galera? Dúvidas? Interrogaçãozinha? Eu vou tentar o máximo possível Oi, acompanhar. queridos. E aí, Claudinha, como é que vai? Tudo bem? Tudo ótimo agora, melhor agora, né? Com a sua presença aqui, compartilhando Que esse legal. conhecimento maravilhoso, esses projetos lindos que eu tive a honra de pesquisá-los. E aí, cabeça, Obrigada, beleza? obrigada. Godinho, seja bem-vindo, Godinho. Legal, né? Perguntinhas aqui no interrogação, manda bala nas perguntas conforme a gente vai debatendo aqui, batendo um papo, né? Aviãozinho para compartilhar, que essa live é bem legal. Coraçãozinho bastante para o Instagram saber que a gente está sendo bem legal na live. Belezura, galera? Claudinha, como é que você tá, Claudinha? Beleza? Estamos bem, cara. Estamos bem aqui. Estamos presos em Ilhabela, né? Que a balsa está interditada, assim, para passagem, não é? Então, É, estamos isolados aqui na ilha, o que não é muito ruim, né? Para falar bem a verdade, não é muito ruim. E né? estamos trabalhando totalmente. Os peixes comem do mesmo jeito, a equipe toda lá está empenhada. É verdade, é verdade, é verdade. Claudinha, para começar então aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Essa associação, a ATV, o que é esta associação?
Então, é uma associação ambientalista, chama Terra Viva, e essa associação começou lá em 2006. Eu e meu marido tinha um barquinho de pesca, não é? Ele foi professor durante 15 anos nas comunidades tradicionais aqui de Ilhabela, e aí ele via sempre a dificuldade, né, que era trabalhar com peixe, o peixe sempre faltando e tudo isso. E aí a gente resolveu criar essa associação para dar um suporte para essas comunidades com projetos. Olha, E aí, quanto desde lá peixe, para cá, de lá para cá, a gente tem feito muita coisa. E, por exemplo, essa produção, na verdade, é de uma empresa, ela chama Redemar Alevinos. O que a TV faz é pegar esses alevinos e desenvolveu daí um protocolo, uma metodologia para fazer a soltura e para ter certeza que elas sobrevivem na natureza. Foi isso que a gente fez. Ah, que legal! Que bacana! E aí, com isso, a TV, né, que é a associação, ela faz vários projetos, né? Sim, sim. Na verdade, a gente começou lá atrás com um projeto muito bacana, foi o primeiro que a gente tomou parte, que era um projeto, o pessoal das comunidades não podia mais derrubar a árvore, por exemplo, para fazer canoa, né? Virou parque estadual, tudo controlado, essa questão da Mata Atlântica e tudo. E aí criou-se uma dificuldade para manter as suas características originais. Então, esse primeiro projeto, que não era nosso, mas que a gente ajudou, era um projeto de fazer uma canoa de fibra, mas idêntica com o molde feito de uma canoa caiçara. Que legal, mas feita de fibra de vidro. Eles mesmos que fizeram, foi muito legal. Esse foi o primeiro projeto que a gente participou. E depois de lá para cá teve muitos, né? Mas eu destaco assim que foi um projeto muito importante, o projeto Garopa, que foi um projeto desenvolvido com apoio da Petrobras entre 2013 e 2015. Foi muito importante, porque a gente já começou a estudar as garopas, o habitat, o que acontece em áreas impactadas, o que acontece em áreas, por exemplo, de ressurgência. E a gente fez muitos estudos, inclusive colocamos chips de telemetria para você saber para onde vai. Foi muito legal. E soltamos algumas larvas para entender o comportamento dessas larvas. E aí, depois que terminou esse projeto, aí a gente agora está contemplado com outro projeto, que é o projeto Garoupeta. E esse é patrocinado pela Fundação Grupo Boticário. É muito legal trabalhar com eles. Legal! E o Grupo Boticário, o que eles queriam era uma ferramenta. Assim, eles não faziam soltura pela soltura. Eles queriam uma metodologia, uma ferramenta que pudesse ser replicada em outros locais. E a gente trabalhou nisso, desenvolveu uma metodologia. Foi bem legal. Entendi. Que legal. Fora outros projetos. Esse Garopeta foi o último. Esse é o que a gente está terminando agora, mas a gente desenvolve também, e isso é muito legal, com a Polícia Militar, dentro do PROERD, é o Programa de Prevenção às Drogas e Violência, que trabalham com crianças, sempre nas quintas séries, e aí a gente recebe, nessa empresa que produz os alevinos, todas as turminhas de todas as escolas, as quintas séries, todos os anos. É em agosto, setembro, esse ano eu não sei como é que a gente vai fazer. E aí a finalização, assim, digamos assim, o ponto alto do PROERD é a visita lá nos peixes. E aí a gente monta um aquáriozinho para as crianças, é muito legal, conversa com eles. E na verdade a gente não doutrina, não fala em proibição, nada disso. O que a gente quer ali é criar uma empatia da criança com o peixe. Então eles olham, eles entendem que o peixe é muito mais velho que ele, por exemplo, que o peixe tem 20 anos de idade. E tem peixe lá que tem quase o peso deles, que tem 20, 25 quilos, entendeu? Então, eles vão criando assim uma empatia, entendendo que é um peixe, que não é um ser assim inanimado, que ele tem medo também, que ele olha para você. E aí, cara, tem cada coisa incrível dali. Eriquinha, seja bem-vinda! A galera tá chegando aí, Claudinha. Legal, meu. Bacana. E automaticamente vocês fazem aqui, né, a criançada, né? Fazem uma educação ambiental com elas, né, meu? Para preservar e tal, né? Que não é caçar e tudo mais. Exatamente. O pano de fundo é esse, mas a gente coloca de uma forma assim que eles vão descobrindo as coisas e não a gente fica falando, entendeu?
E aí, essa parte que apareceu aí de todo mundo enfileirado ali na beira do tanque é muito divertida, porque ali tem uns bijupirás muito grandes. E aí, quando a gente joga os alimentos, o bicho é muito voraz, vem correndo para pegar, e quando ele chega perto da parede, ele vira de repente, dá aquela rabanada e molha as crianças todas. Eu acho que tem um vídeo desse aqui. Elas acham que estão na Disneyland, juro. É muito divertido isso. Não, além da diversão, chega a ser emocionante, cara. Eu fiquei assim, quase uma madrugada olhando o seu site, né, da organização, o Instagram, e falei, nossa, que interessante, cara. E jamais poderia imaginar que teria um trabalho desse aqui pertinho da gente, né? A sede é na Ilhabela, né? Onde tem os tanques, o aquário e tal. Sim, sim, a sede é na Ilhabela. E o interessante, assim, que quando a gente faz isso com as crianças e essa farra toda, elas chegam lá querendo ser policial e bombeiro, é muito básico. Que legal! Elas saem de lá querendo ser biólogo e veterinário. Que bonitinho, gente! E essa questão da Proerd lá? Qual que é o trabalho deles lá? Qual que é essa visita que eles fazem com vocês? Então, é assim, é uma parceria do Proerd com a Redemar e com a Prefeitura. E a gente faz a parte da educação ambiental. A Prefeitura dá os ônibus, certo, e organiza a saída das crianças, né? Qual escola, que turma, porque são 25 escolas, mais ou menos. E mais as escolas privadas que vão também. E aí eles organizam tudo isso. O Proerd tem um programa que ele dá aula durante 60 dias, 60 ou 90 dias, me esqueci agora. E aí é muito interessante, é muito lindo o trabalho que eles fazem. E ao final, então, é quase um prêmio para as crianças. Então, eles vão acompanhados do policial, é muito bonitinho, as crianças vão todo mundo educadinho, pianinho, não é? E aí fazem a visita, a gente conversa, tudo, e é muito prazeroso. Para eles e para a gente é muito excepcional. E qual é a faixa etária dessas crianças, Carol? Cláudia, desculpa. É sempre a quinta série. Então, eles têm ali... Quantos anos tem a quinta série? Uns 12 anos, 13 anos? Eu não sou parâmetro pra isso. É por conta disso. São sempre todas as quintas séries. Mais ou menos uns 10, 12 anos por aí, né? E a gente faz isso. Esse aqui é o sexto ano que a gente vai fazer. Então, todas as crianças de Ilhabela, em algum momento da vida, terão passado ali e conhecido as garopas. Onde fica em Ilhabela, esse que eu nunca vi? O laboratório de produção fica no bairro do Bexiga, no sul. Para quem sai da balsa, para direita. Para direita. Se você vai de barco, você vê umas estufas agrícolas bem grandes, brancas. Dá para você ver do canal. Ah, entendi. Poxa, que legal, cara. Nunca imaginei, cara. E, assim, a visitação de pessoas lá é tranquila, pode ir o dia que quiser. Não é... Então, onde faz o laboratório, ele não é aberto ao público. Isso não está dentro de projeto nenhum. Mas a gente recebe os amigos com todo carinho. Ah, que legal. Bacana, bacana. E fora os outros projetos, né, Claudinha, que faz, né? Igual... um projeto que eu estava vendo no site que vocês fizeram, né? De capacitação dos pescadores. Você chegou a comentar desse, talvez, não? Foi muito legal também. A gente fez uma capacitação com os pescadores da Ilha da Vitória, levando esse pessoal lá para o Instituto de Pesca. Tiveram aula lá com os especialistas, foi muito legal, para que eles pudessem cultivar o peixe nas comunidades. Essa que era a ideia nossa. Ah, que legal, meu! Mas a gente não conseguiu viabilizar, assim, cultivar peixe é muito diferente do que pescar peixe, não é? Você tem um compromisso de todo dia ir lá, todo dia alimentar. E assim, não é todo mundo que se adapta a isso. Então a gente pensou, foi evoluindo assim na nossa relação com eles, e depois a gente olhou em outros países, essa questão do repovoamento marinho é uma coisa muito forte. Aí vocês estão vendo o mergulhador, o Felipe Caranha, de comunidade, soltando as garopinhas. E a gente fez soltando em comunidades, e, por exemplo, no Japão, eles soltam
desde o século XIX. O primeiro laboratório de produção de formas jovens no Japão, ele foi fundado em 1844, há muito tempo atrás. Nossa! E desenvolveu de uma tal forma que hoje eles têm mais de 80 laboratórios públicos e privados que soltam mais de 100 espécies diferentes. Ou seja, eles produzem as formas jovens, soltam e vão pescar. E eles têm um cálculo assim, muito claro do quanto que eles investem para quanto que sai da pescaria. E a gente foi evoluindo com essa história aí das comunidades e entendendo que se a gente colocasse o peixe no mar, estava tudo resolvido, entendeu? O que eles sabem fazer é pescar, o que eles gostam de fazer é pescar, o que eles precisam é que tenha peixe no mar. Então, a gente desenvolveu, nesses últimos 2 anos, nós trabalhamos aí com esse projeto, foram 10 mil alevinos no ano passado e mais 10 mil nesse ano, tudo com apoio da APA Marinha, da Prefeitura, do Parque Estadual, todo mundo aí unindo esforços para a gente entender como que seria a sobrevivência desses bichinhos na natureza. Que legal. Esse foi o projeto. E você já comentou, né? Seria uma próxima pergunta sobre o financiamento desses projetos, né? A Boticário está com Garopeta, né? Garopeta. Como que funciona esses financiamentos? A prefeitura está sempre junta? Não. A gente nunca recebeu dinheiro nenhum da prefeitura. Na verdade, o que a gente faz é participar de editais que são públicos. A gente manda os projetos e aí verifica, né? Se tem mérito e se está de acordo com o edital, a gente tem, assim, acho que produzido bons projetos, porque tem tido uma aceitação bacana. Mas é tudo em edital público. E a questão da garoupa? Por que a garoupa? Que vocês estão procriando para repovoar a garoupa, ela está em extinção? A gente começou há muito tempo atrás. A garopa é um peixe nobre, ele é um peixe assim, muito emblemático na cultura caiçara, é quase um prêmio, né? Você pescar uma garopa não é uma coisa fácil, você pescar no anzol, demanda ali umas horas, demanda uma conversação com ela, não é coisa fácil, é para gente experiente. E assim, essa espécie, a garopa verdadeira, ela chama Epinéphelos marginatus. E essa garopa é a mesma garopa que tem no Mediterrâneo, que tem na costa da África. Ela é uma garopa do Atlântico e do Mediterrâneo, desce um pouquinho, contornando a África, e do outro lado tem um pouco também. Ela é tão importante aqui como é na Europa. Então, ele é um peixe pescado em todos esses lugares que eu te falei, digamos assim, que ele é o top, né? É o topo de cadeia e é o topo da pescaria. Então, ela tem umas características, assim, em primeiro lugar, ela é hermafrodita. O que quer dizer? Ela tem os 2 tecidos sexuais, ela tem tanto ovário como testículo. Em determinado momento da vida, ela pode ser fêmea e ela pode virar um macho. Então, ela é uma hermafrodita e a gente fala assim que ela é protogênica. Primeiro fêmea, hermafrodita protogênica. Ele matura primeiro como fêmea e lá pelos 15 anos ele pode desenvolver o tecido masculino e aí ele vira macho e passa a fertilizar as outras fêmeas, tá bem? E aí, veja o que eu falei, ele demora 15 anos. Eu estou falando de um peixe aí de 15 quilos, tá bem? A legislação que a gente tinha... A legislação que a gente tinha no Brasil até 2015, ela proibia que se pescasse exemplares com menos de 45 centímetros. Então, estava liberado para pescar os grandes. Só que quando você tira um macho da natureza, ele deixa de fertilizar 10 a 12 fêmeas, tá bem? Caramba. Então, o impacto de você tirar um peixe, uma garopa grande da natureza é enorme. E aí, rapidamente, as populações foram declinando. Não só isso, ele é um peixe assim de crescimento lento, que dura muito tempo. Então, para você ter novas gerações, por exemplo, para você ter uma recuperação da espécie, não é igual uma sardinha, por exemplo, que nasce rápido, cresce rápido, no ano seguinte já está reproduzindo. Não, entendeu? Então, quando você retira esses animais da natureza, é muito difícil deles se recuperarem. Então, entendi. Tá? E eles são animais também de topo de cadeia, e isso é uma coisa importante também, porque o pessoal do mergulho gosta muito, por exemplo, de ir ali na Ilha das Cabras, não é?
ou Sim. em ambientes assim que tem muito peixinho, muito sargentinho, donzelinha, e é bonito mesmo plasticamente de você ver. Mas quando você olha para um ambiente desses, muitas vezes está faltando o predador de topo de cadeia para manter aquele ecossistema Ah, equilibrado. Então, os tubarões, os meros, esses peixes grandes, assim, que são carnívoros de topo de cadeia, eles têm uma função muito importante do ponto de vista biológico nos uhum, ecossistemas onde eles habitam. exato. Então, de tudo isso que eu falei para você, é uma espécie ameaçada, é uma espécie muito importante, é uma espécie importante para o pescador artesanal. Então, juntando todas essas coisas, cara, é uma espécie que a gente vai Que não concentrar tem. esforços. Exatamente. Nossa, já me convenceu. Sensacional. E já que você E você citou a sabe. Ilha das Cabras, a Vivi aqui, uma dive master nossa, fala assim que lá tem muitos badejos. Como que a gente diferencia badejo da garopa? Então, os serranídeos, eles são um grupo, que são esses que têm esse lábio carnudo, né? Todos eles têm essa carinha aí, mais ou menos. Aham. Fazem parte desse grupo os badejos, os meros, os chernes, e assim, para gente que lida com eles todo o tempo, não tem dificuldade nenhuma, tá bem? Pela cor, pelo olhar, pelo tamanho do olho, pelo tamanho, a gente já sabe que peixe que é. Pelo padrão de cor, a gente já sabe que peixe que é. Mas realmente, para quem não está É acostumado difícil de debaixo saber, da água, né? é difícil de saber. Tá? E Esse- os badejos, assim, eles têm uns formatos mais variados, né? O badejo mira, ele é muito diferente do badejo quadrado, do badejo branco. É mais fácil, assim, de você identificar. E as Entendi. garopas, a gente tem aqui a Santomé, que é a mais vermelhinha, e essa aí, que é a garopa verdadeira, bem amarelinha. Ah, essa eu não lembro se eu já vi em algum lugar aí, pelo menos. Não me lembro. Tem que. Também faz tanto tempo que eu não mergulho, né? Essa quarentena tá acabando com a gente. Verdade. Ai, ai. Tem uma outra perguntinha aqui que eu parei aqui nos comentários, porque senão ela passa batido. O Portela tá falando assim, que vocês avançaram muito na lavicultura da garopa, né? Ainda considera essa etapa um gargalo na produção? Não, você sabe que é uma coisa assim muito interessante de falar para quem mora em Ilhabela. O laboratório de Ilhabela é o único laboratório do Brasil que produz peixe marinho. E é o único laboratório do mundo que conseguiu produzir a garopa verdadeira. A gente tem Caramba! muito orgulho dessa história e hoje, e foram muitos anos, eu estou falando aí de 14 anos de batalha, tá bem? Para Nossa! até chegar aqui. E nós só conseguimos a produção dos alevinos a partir de 2016. Então, se a gente começou lá em 2006, depois de 10 anos, é que a gente conseguiu os alevinos. Mas, felizmente, a gente amadureceu bastante, desenvolveu muito, a gente aprende todos os anos, essa que é a verdade, mas não é mais gargalo, a produção de alevinos não é mais gargalo. Ah, entendi. E Claudinha, deixa eu te falar uma coisa. Como que é a adaptação depois que solta no mar? Né? Ah, não, minto, minto. Cara, Aí o processo de criação primeiro, né? Primeiro, porque eu vi que tem uns vídeos aqui. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Como é que faz para tirar? Aí. Não, tirou? Como é que eu tiro aqui para aparecer o vídeo? Se vocês repararam nos vídeos, tem peixinhos pequenos, algumas solturas de uns peixes maiores. Esse, por exemplo, já é um pouquinho maior, né? Adulto, praticamente, não sei, pelo tamanho não, dele, né? não. Esse Não? tamanho 10 gramas, 20 gramas é o tamanho que a gente solta mesmo. Isso é muito importante, assim, a gente não sabia que tamanho que a gente deveria soltar, tá bem? Então, por exemplo, conseguimos, depois de Ah, 10 tá. anos, temos os alevinos. Ó, precisa fazer para soltá-los? Isso aqui que vocês estão vendo na folha é muito interessante. Isso aqui a gente está tentando oferecer para eles um habitat, porque eles se escondem, tá certo? O que a gente oferece Uhum. são habitats, esconderijos, lugares que simulam esconderijos, para que quando eles vão para Olha a que natureza, legal. eles correm para dentro da toca. Tá vendo? Eles já correm, já vão todo mundo para baixo e já vão procurando a toca. Então, a gente procura enriquecer o ambiente, a gente procura enriquecer o comportamento deles. Isso aqui é uma soltura na comunidade, ó. Ou é no Bonete ou é no Castelhanos.
E a gente procura Legal. enriquecer isso para que, quando ele chegue na natureza, ele consiga se adaptar. Outra questão, assim, fundamental é a questão da alimentação. Porque se a gente solta larvas muito pequenininhas, elas têm, digamos assim, têm um comportamento intuitivo mais exacerbado do que um animal que está há muito tempo no cativeiro, tá bem? Mas, em contrapartida, provavelmente ela vai ser predada, tá? Soltou muito pequeno, o risco de predação é grande. Se você solta ela muito grande, ela já se acostumou a comer na mão, comer ração ali muito tempo. Então, quando você solta na natureza, ela tem dificuldade de reaprender como que caça, como que dá o bote. Né? E vamos combinar que isso é difícil, isso é um aprendizado também. Tá? Esse, por exemplo, esse tamanho aqui é o quê? É uns 15 gramas, é isso? Entre 10 e 20 gramas. Aproximadamente isso. Tá? A gente poderia soltar a partir de 2 gramas, por exemplo, que já é um bichinho já bem formado. E muito do sucesso que a gente teve não foi só o aspecto da soltura. A gente dá para elas comerem larvas e juvenis de bijupirá, tá? Que a gente cultiva no mesmo tempo, né? No verão também. E aí a gente oferece para elas comerem. E elas ficam muito espertas, muito espertas. Elas são muito rápidas, é impressionante. E aí, quando você solta, aparentemente não tem muita dificuldade de adaptação. Mas grande parte disso se deve ao fato de que a gente tem um critério, assim, não solta em qualquer lugar e não solta de qualquer jeito. Você pode ver que o mergulhador, ele chega perto das pedras. Os lugares que se escolhe são lugares que têm profundidade entre 4 e 8 metros, cheio de toca, ausência de predador grande. Tem, assim, 10 itens que a gente procura no local onde faz a soltura. A gente diz que esses locais são os locais naturais de assentamento. Quando ela deixa de ser larva, ela vira um peixinho, ela era uma larva planctônica, ela estava boiando, né? Aí ela acha um recife rochoso e desce lá para baixo. Isso se chama assentamento. Que legal! E aí você tem que oferecer, se você vai soltar, o lugar adequado, com tocas, com rochas ricas, cheias de alimento e sem predador. Entendi, que bacana, cara! E que sensacional, cara! Que sensacional! A Robertinha falando, que vocês criam bijupira. Eu vi os bijupira grande aí, inclusive, né? Isso. Para dar as exatamente, garopas pequenas. Exatamente, Roberta. A gente faz isso, né? As criações são ao mesmo tempo. A gente começa com as garopas na primavera e no verão os bijupirá. E aí, quando a gente tem larvas, então, de bijupirá, as garopinhas já estão desse tamanho, já estão comendo as larvas. Que bacana. É uma farra. É uma farra. Eu dou risada porque eu imagino a cena, meu. Um fervo ali e tal. Imagina. Imagina, meu. Deve ser muito engraçado. E vocês fazem essa soltura em volta da Ilha Bela inteira? Ou tem algum lugar específico para vocês soltarem? Além desses tópicos, né, que você comentou, de escolher e tal. A gente tem outros cuidados também. Antes de soltá-las, por exemplo, vocês estão vendo os reprodutores, vocês estavam vendo os reprodutores ali atrás. Agora essas daí são as larvas antes da metamorfose. Antes delas virarem peixinho, isso daí são larvas. E uma coisa que é muito importante, tudo começa na seleção dos reprodutores. Os reprodutores que a gente usa para repovoamento, eles são todos selvagens. Antes da gente começar, a gente tem um parceiro muito legal, que é o pessoal lá da Universidade de Mogi das Cruzes. Lá tem um laboratório de genética de animais aquáticos. Dr. Alexandre Hilsdorf, que é o profissional responsável, é o cientista responsável. E antes da gente começar, o doutor Alexandre já tinha mapeado as populações de garopa desde o Espírito Santo até a Patagônia, na Argentina. E quando ele fez isso, ele sabe quais são as populações. Quando a gente traz os peixes para ser... o comportamento delas é incrível, elas gostam de ficar adensadas, elas se sentem protegidas no escuro, tá vendo? É uma farra. Que legal, que legal. E elas estão todas em volta de um substrato preto ali também. E aí o doutor Alexandre fez esse estudo, foi muito interessante. E quando a gente traz e a gente faz a seleção dos cruzamentos, a gente faz análise genética antes disso. Eles me mandam uma planilha, e nessa planilha tá todos os cruzamentos de todos os machos e todas as fêmeas.
E aí eles dividem os cruzamentos, cruzamento verde, que é excelente, que não tem consanguinidade nenhuma, zero. Ali o bicho pirá pegando a comida. E jogando água pra cima. Aí a gente tem o cruzamento amarelo, que pode ser feito, mas tem alguma consanguinidade, provavelmente não são irmãos, tipo assim, mas tem alguma relação. E tem o cruzamento vermelho, que provavelmente são parentes. Esses a gente não faz de jeito nenhum. A gente sempre seleciona o zero de consanguinidade. Seleciona os cruzamentos, pareia o macho, pareia a fêmea, e aí a gente produz os alevinos. Uma outra questão, assim, Então, tudo isso para manter a diversidade genética, tá bem? Sim, eu quero sim. animais que não sejam irmãos, eu quero animais exatamente iguais às populações onde você está colocando, isso é muito importante, tá bem? Você não pode trazer um peixe, por exemplo, lá da Patagônia e repovoar aqui. Quando chegar o verão, a probabilidade dele não aguentar uma temperatura tão alta é muito grande. Exato. E a gente não quer que aconteça isso. Então, a gente toma esse cuidado, que as populações sejam representativas do que está ali, e também que a gente mantenha um máximo de baixa endogamia, baixa consanguinidade. E, finalmente, uma outra questão também, quando a gente solta, a gente tem que ter muitos pais e muitas mães. Você não quer só um par. Eu quero muitos pais e muitas mães, para que você mantenha a diversidade. Isso equivale quase... Você sabe que as garopas, elas agrupam quando elas vão reproduzir. Tá? Elas vão todas para o mesmo lugar e vão para um grupão grande. O pessoal que mergulha, tem gente que já viu isso. E aí elas fazem esse agrupamento, e aí desse agrupamento, o que a gente faz em cativeiro é tentar reproduzir isso. Como se, digamos assim, eu protegesse uma agregação reprodutiva, entendeu? Entendi. Então, muitos pais e muitas mães. Aí, todo esse cuidado, que era o mais importante, era você garantir isso. Depois você faz um treinamentozinho com elas, não é? E tem todas aquelas questões que são adequadas na hora da soltura, tá bem? Aí você faz a soltura. E por que foi feito em Ilhabela? Porque isso que nós fizemos para o Boticário é um estudo. O Grupo Boticário queria uma ferramenta. Ele não queria uma soltura por uma soltura, queria uma ferramenta. E nós, então, temos uma metodologia hoje. E fizemos em volta da Ilhabela, porque tem muitas áreas que fazem parte da APA Marinha, que são, portanto, áreas protegidas. São áreas que a gente já tinha feito monitoramento prévio, tinham aquelas características que a gente desejava para poder soltar as garopas, é a área de ocorrência natural. As áreas são áreas de assentamento, e aí, enfim, e a gente precisa monitorar isso. A cada 60 dias, mergulha de novo. Isso é extraordinário, né? Porque você mergulha de novo e você encontra com elas. Sim. Isso é incrível. Desse processo da soltura, assim, você falou, você comentou que era em 10, 15 gramas, né? Isso em tempo da larvinha até o projeto de soltura, dá quanto tempo de calendário? Elas têm entre 90 e 120 dias, 150 dias no máximo. Ah, tá. É pouco, né? Praticamente, se for parar pra pensar, né? 4, 5 meses, por aí. Aí já tá pronto. Aí o Vini tá perguntando aqui, que seria a minha próxima pergunta, né? Onde os recifes das garopas são soltas, né? É monitorado, né? Que você acabou de falar que sim também. Sim, a gente faz o monitoramento, por quê? A gente está desenvolvendo uma metodologia, então eu tenho que saber se essa metodologia está dando certo. Como a gente tem um monitoramento? Então, a gente tem uma parceria com o pessoal ali da Claudinha, e eles fazem o monitoramento em alguns lugares para a gente, ali do Curral, né? O Lelinho e a Cláudia. E aí eles são nossos parceiros e tem 2 lugares que eles fazem o monitoramento para a gente. E o Felipe Caranha, que é outro mergulhador de sub, né, que faz também monitoramento em outros 3 lugares. Quando eles descem para fazer o monitoramento, eles esticam um tipo de uma trena, que tem 20 metros. E aí ele vai seguindo a trena em mais ou menos 10 minutos, tá certo? E ao final da trena, ao longo da trena, ele olha 1 metro para um lado, 1 metro para o outro. Quando ele faz isso, ele cobre 40 metros quadrados. Ele faz isso 8 vezes. 4 vezes numa profundidade de 4 metros e outras 4 vezes numa profundidade de 8 metros. E aí, quando ele faz isso, ele cobre, no total, 320 metros quadrados.
E ele me diz também quantas garopas e de que tamanho ele observou. Por exemplo, as garopas, ele observou 3 garopas abaixo de 10 gramas. Depois ele observou mais 5 garopas entre 10 e 20 gramas. Na verdade, ele não me diz em gramas, ele diz em centímetros, desculpa. Até 10 centímetros. Eu já ia perguntar como que ele pesa. Não. Eu é que faço a relação. Existe um jeito de fazer a relação do tamanho com o peso. Então, eu passo para peso, né? Eu faço os cálculos, a gente tem uma relação matemática para isso, é bem conhecida. E aí eu sei, então, quanto em gramas, a gente chama isso de biomassa, tá bem? Eu sei quantas gramas tinha naquele local antes da gente soltar, e depois que soltou, e ao longo dos anos, quanto que tem? O total vai ser 2 anos de estudo. Mas, se eu quiser saber, por exemplo, lá para frente, daqui a 4, 5 anos, qual foi o impacto que essa soltura teve na pesca, basta que eu vá numa banca de peixe, por exemplo, corte um pedaço da nadadeira, porque eu sei se são os peixes de repovoamento ou não, porque eu conheço a genética deles, levo para o laboratório e aí a gente fica sabendo qual foi o impacto, 1%, 5%, 10%, o impacto que teve na pesca. Então, foi em volta de Ilhabela porque foi um estudo, tá bem? Nada impede que a gente faça em outros locais onde a população já está impactada ou até mesmo desapareceu. Caramba, hein, meu? Puta merda. E nessas solturas aí, Claudinha, quantos em volume, né? Quantos peixes tem mais ou menos, em média? Você chegou a contar isso ou não? Sim, a gente solta em cada local, cada vez, a gente solta 2.000 animais. Só que a gente não solta os 2.000 de uma vez. Cada cestinha dessa que você está vendo aí, que o mergulhador está soltando, cada cestinha dessa tem 500 animais. Não, 400 animais. 400 animais. São 5 vezes. 5 pontos, 400 animais. Caramba! Haja animal, hein? Que legal, meu! Poxa. Você sabe que engraçado? Quando eu comecei a pensar isso, eu imaginei assim, cara, um dos nossos parceirões também é o pessoal ali da Colonial Dive, né? Ali da Ilha das Cabras. Aí eu falei assim, Ricardo, mas aí então a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o barco, vai andando com o barco e vai soltando peixe por peixe, né? Ao longo ali da costeira. E aí, depois, conversando com o pessoal do Instituto de Pesca, a gente tem uma parceria muito legal com eles lá também, o Eduardo Sanches, que é o nosso guru, digamos assim. E aí o Eduardo riu, a Bess falou, Cláudia, você vai dar um peixe na boca de cada predador. Aí ele falou assim, não, você tem que soltar eles todos em conjunto no mesmo lugar. E de fato, cara, quando você vê a soltura, isso tinha razão, totalmente, porque daí você diminui muito a probabilidade de um predador, claro que um ou outro vai ser predado, mas diminui muito a probabilidade. Entendi. E aí, então, quando você volta para o local, elas estão ali. Que legal, hein, meu? A Robertinha tá indignada. Você conhece as garopas de repovoamento pelas nadadeiras? Desculpa, deixa eu explicar melhor, não é bem exatamente isso. É porque a gente fala que elas são marcadas geneticamente. Porque lembra lá no começo que eu fiz os cruzamentos? Quando eu fiz os cruzamentos, eu sei o DNA delas. Então, se eu pegar um pedacinho de nadadeira, mandar para o laboratório, eu consigo dizer se ela veio do repovoamento ou não. Não é só olhando assim, opa, essa daqui é do meu repovoamento. Eu vou falar para você. E os reprodutores do laboratório tem vários que são conhecidos, que a gente conhece. Eles vêm com a mão, são mansos, mas na natureza não tem jeito, não. Que legal, meu. E aí, de quanto em quanto tempo você falou que você faz esses acompanhamentos pós-soltura? A cada 60 dias. Tá. Solta 400 peixes num canto, 60 dias depois, volta com o pessoal. Mas aí vocês voltam como mergulhadores. Tudo, eu tô vendo que o pessoal, nenhum é com cilindro, né? É tudo apneia que o pessoal faz, né? Não. Tem gente com cilindro, tem gente com sub. Tá. Isso é muito importante também, porque a gente desenvolveu uma metodologia, como eu falei para você. E eu quero saber se esses 2 jeitos são possíveis a gente fazer. Porque o cara que está no mergulho sub, sem o cilindro, ele tem mais dificuldade. Lembra que eu falei dos 10 minutos na trena? Sim. Ele tem que subir para respirar, né? E verdade. O pessoal do cilindro não precisa.
Mas, em compensação, as bolhas do cilindro assustam elas. Ai, caramba. E o cara daí leva vantagem nessa. Então, foi muito interessante. E aí havia uma preocupação, né? Nossa, mas aí a gente vai achar menos. Gente, não tem problema, porque, na verdade, a gente repete tantas vezes isso que, matematicamente, a evolução da biomassa tanto faz qual que seja a metodologia. Mas o resultado dos dois tem sido igual. Ô, Claudinha, e da época que você começou a fazer isso, vocês notaram um aumento na população dessas, assim, quanto foi o aumento, vamos dizer, vai? Que aumentou com certeza, né? Tá. Claramente, a gente faz essa metodologia e mede, então, como eu te falei, quantas gramas por metro quadrado, tá bem? E como eu sei o que é o ideal, porque isso é uma coisa também muito importante, veja bem, do mesmo jeito que eu vou repor e, digamos assim, recuperar um ambiente, um ecossistema que estava prejudicado pela falta do predador principal, da mesma forma, se eu botar muito predador principal, eu acabo com o resto, né? Eu costumo fazer uma analogia assim bem divertida para as pessoas entenderem que se você vai na África, por exemplo, e repovoa com leão, muito leão, coitada da zebra, não é? Exatamente. Não vai sobrar zebra em casa. Ao mesmo tempo, se você não tem o predador principal, topo de cadeia, os gnus, por exemplo, proliferam, comem, destroem todo o verde e morre todo mundo também. Então, quanto que é esse equilíbrio, né? E especificamente no Brasil, a gente não tem estatística pesqueira para saber. Então, fica muito difícil da gente estimar populações sem esse auxílio da estatística pesqueira. Felizmente, para a garopa, isso ela deu sorte. Como são animais sedentários, essa metodologia que a gente chama de censo visual, né, você descer e fazer essa medição, ela permite que você consiga estimar. E como que eu sei que tem muito, tem pouco, tá bom ou não tá bom? A gente já tem 2 estudos anteriores feitos em Santa Catarina. Por exemplo, um na Ilha do Campeche e outro na Ilha do Arvoredo. Tá bem? Sim. E naqueles locais fizeram exatamente essa metodologia, então eu consigo comparar. E eu digo para você que nos monitoramentos antes da soltura, a gente tinha pelo menos 20 vezes menos garoupa do que tinha no pior cenário dessas duas áreas. Caramba! Tá bem? Então era muito ruim. Era muito ruim. E agora... tem algumas áreas que já estão semelhantes, assim, com a mesma densidade que tem lá. Então, assim, aumentou muito, muitas vezes. 10, 20 vezes o que tinha no começo. Deixa eu só falar as perguntas do pessoal aqui que fizeram. E se a pessoa que quer as bolhas, né, que atrapalham e tal, perguntaram, vamos mergulhar de rebreather, mas deve ser um custo um pouco maior, né, para mergulhar de rebreather. E mergulhadores que podem ajudar a fazer alguma coisa assim, nesse sentido? Para, sei lá, ajudar no monitoramento? Como que isso funciona com vocês? Os mergulhadores são espetaculares, são parceiros de sempre. Basta vocês verem, se vocês virem e acharem que elas são mansinhas, vierem na mão, me fala que a gente morre de alegria de saber disso. Mas o mais importante a gente acha os mergulhadores, eles são assim os nossos... o cara que policia. Eu tenho certeza que se o mergulhador tá lá e vê um cara, por exemplo, com um arpão e um mero, por exemplo, imediatamente ele denuncia, entendeu? Então, esse tipo de coisa é muito legal. Precisa ficar claro assim que a garoupa é uma espécie ameaçada de extinção na categoria vulnerável. Não é que ela está desaparecendo. Quer dizer que nos últimos 10 anos a população dela diminuiu. A gente só tem 20% da biomassa que a gente tinha 10 anos atrás. E como eu disse para vocês, como ela tem ciclo longo, dificuldade disso, daquilo, o habitat dela está desaparecendo ou está impactado. As larvinhas, quando elas nascem, elas têm 1,1 milímetro. Você quase não enxerga, é muito difícil de ver. Essa larvinha, ela tem 2 dias consumindo o saco vitelino dela, que é a gema do ovo, assim, da galinha, né? É o alimento dela. E depois que ela consome, ela tem que sair caçando. Portanto, se
se o oceano esquenta, por exemplo, a gente tem um aquecimento global, a temperatura do oceano sobe, a viabilidade dessa larva, ela diminui, porque ela consome o saco vitelino rapidamente. Então, ela não tem chance, entendeu? De começar uma alimentação externa. Então, a garopa ela tem muitos aspectos que ela está impactada. Não é só essa questão da sobrepesca. Então, ela é um peixe hoje que, apesar de estar ameaçada, ela tem um plano de recuperação. Isso os mergulhadores precisam saber. A pesca da garopa ela não está proibida. Ela está permitida em algumas condições. As 3 grandes condições que eu vou falar para vocês. Primeira condição, ela tem que ter entre 45 e 73 centímetros. Mais ou menos 2 a 7 quilos é a garopa que pode pescar. Garopa muito grande não pode pescar. Ponto número 2. Tem um período de defeso. 1º de novembro a 28 de fevereiro não pode pescar nada. Nada. É a época da reprodução. Isso é muito importante. Você observar uma agregação reprodutiva e o mergulhador é o cara que está cuidando daquilo, tá bem? Ele viu, ele está cuidando, ele tem que denunciar se ele vê uma agregação reprodutiva e um barco pescando 100, 200, 300 quilos de garopa desovando ali, cara. Isso é um impacto horroroso. Tá? E 3º lugar, só não pode mais pesca industrial de garopa. Só quem pode pescar são barcos artesanais. De linha, canoinha. Né? Canoinha, barco, por exemplo, eu acho que até 12 ABs. São barcos de pesca, mas não são aqueles barcos industriais imensos. Aquilo não pode mais. Aqueles quilômetros não pode mais. Tá bom? Aqueles espinhéis, pesca... né, de quilômetros não pode. E de linha, pesca de arpão. Então, cara, a pesca de arpão não pode, vou explicar por quê. Porque essa pesca, dentro desse plano de manejo da espécie, plano de recuperação que chama, tem 3 portarias, tá bem? E essa 3ª portaria que traz essas 3 coisas que eu falei para você. Uma portaria, antes dessa, essa é a 218 de 2018. Depois tem uma outra que é 41 de 2018. Uma delas, eu não sei qual das duas, ela aprova o plano de recuperação da garopa verdadeira. O plano de recuperação diz que a pesca sub ela precisa ser regulamentada. Enquanto ela não está regulamentada, ela está proibida. Só quem pode hoje é a pesca artesanal. Ah, entendi. Tá bom? Entendi. Caramba, meu, que loucura, né? E Claudinha, qual que é da nascença dela, né? Ela nasceu ali. Quanto tempo ela consegue viver? Uma garopa vive até 50 anos, aproximadamente. E isso varia dos tamanhos, qual que é a maior, assim, né? Eu sei que a linha do Mero é gigante mesmo. Mas o Mero é gigante mesmo. Mas eu acho que é uns 50, 60 quilos mesmo, as maiores que já se viu. Ah, meu peso quase. E o tamanho? E o tamanho dela, Claudinha? É muito grande? 50 quilos ela pode ser gorda, né? Tipo eu. Cara, tem 1 metro, né? 1 metro e pouco, 1 metro... 1,20 m por aí. Do meu tamanho e meu peso? Vamos... Ai, sensacional, sensacional, meu. Que legal, meu. Que bacana. Legal, meu. Poxa vida, tô contentíssimo com isso. Meu Deus do céu. Jamais que eu poderia imaginar, galera, que a garopa, assim, tá num patamar desse hoje em dia, né? Ou seja, com repopulações, assim, magníficas, ou seja, é muito legal, né? Eu adoro que olha assim, elas ficam escondidinhas, quietinhas, né? São bem tímidas, mas essa de chegar na mão, será, Claudinha? Ela chega mesmo? Se você chega, tem gente mergulhando. Opa, elas vêm. Elas vêm porque elas se acostumaram, assim, isso é um perigo, né, de você ter elas em cativeiro, que nos preocupa. Ela acostuma com o ser humano. Ah, mas mesmo quando você solta pequenininha e ela cresce e fica lá, é isso? Pequenininha, ela vem na mão, tô te falando. Oxente, gente, que isso? Precisa tomar cuidado, E tem, a Deia tá perguntando aqui, tem alguns projetos com outras espécies também? Vocês fazem, não? Só garopa?
Rapaz, eu gostaria muito, viu? A gente gostaria muito de evoluir primeiro para o badejo quadrado. A gente tem 2 exemplares com a gente. O badejo quadrado ele é mais sensível assim ao manejo. A gente tem tido dificuldade com ele. Ele é uma espécie colapsada na nossa região. No Nordeste ainda tem bastante. E seria o nosso próximo alvo aí de pesquisa. E também gostaríamos muito de evoluir com o mero. Todas essas 3 espécies estão naquele grupo dos serranídeos, então eles têm um comportamento reprodutivo parecido. Não vou dizer que seria a mesma coisa, mas a gente já caminhou bem, assim, tanto na larvicultura como na reprodução. Então a gente acredita que conseguiria de uma maneira mais fácil do que começar com uma espécie completamente diferente, não é? O mero E tá bem difícil de ver, né? Muito difícil tá. mesmo. Alguns lugares específicos e olhe lá, né? O projeto Meros do Brasil está aí há muitos anos, é um projeto extraordinário, né? Pesquisa muito, protege muito, faz muita educação ambiental, e o mero está protegido aí da pesca já há muitos anos que Há temos muitos moratória, anos. né? Mas eles falam, eu tenho acompanhado várias lives muito interessantes que eles fazem, e eles reiteradamente dizem que estão tendo dificuldades, viu? Que Né? aumenta, que tá lentamente, em alguns lugares recupera, em outros está muito difícil. O E então, mero, o mero você pode é o mesmo, chegar a ele é bem grandão, né? Quanto que chega um mero hoje? mais de Você tem 300 ideia? quilos. É Imagina, muito mano. grande, muito grande. Caramba, Com chega a certeza, dar até dó de engole o pescar um ser bicho humano. desse. Engole Bom, você sozinho. eu ela vai assim, já era. É, é desse jeitinho mesmo. Ai, meu Ele Deus. abre aquele botão, é bem Ai, que rápido. figura. Mas viu, Claudinha, uma coisa assim, mas, por exemplo, eu, mergulhador, ou, sei lá, hoje instrutor de mergulho, enfim, quero ajudar vocês no projeto. Posso? De alguma forma? Cara, pode. E a associação, ela vive de doação, não é? E isso é uma Sim. coisa, mas a gente Essa tem. seria a próxima pergunta. Como que podemos ajudar Mas assim, os projetos em si? a gente não gosta assim de receber doação sem uma prestação de contas. Isso é uma coisa muito ruim. Então a gente fez um projeto, esse projeto que foi feito com o Boticário, a gente tem projetos com 2.000 peixes. E aí a gente É. pode fazer em muitos locais. Então, por exemplo, tem uma empresa que quer, isso daqui é muito legal, eu quero associar minha marca com isso, e eu quero fazer, mas não pode ser um projeto dessa envergadura que nem a do Boticário. Mas podemos fazer com 2.000 animais. Você escolhe o local, a gente verifica se tem potencial, se tem todos aqueles itens que a gente Ah, falou. E aí a gente pode fazer a soltura, combinamos. Às vezes a pessoa tem seu próprio barco, entendeu? Vai o nosso mergulhador, acompanha, a gente viabiliza todo o transporte, que tem que ser com oxigênio, caixa, enfim. A gente viabiliza que a pessoa possa fazer. E muitas vezes ela gosta de fazer com o seu barco, com sua equipe, com as pessoas da empresa, enfim. E eu acho que é que o mais legal, legal. porque daí a gente presta conta de tudo, entendeu? Que bacana. E eu então, em nome da Narval, estamos aqui à disposição, com certeza. Se precisar de, né? Se a gente puder ajudar, vamos que Olha, eu vamos. vou dizer para você que a Narval sempre foi muito legal. Vou dizer para você que antes de tudo isso virar uma realidade, nós tentamos um crowdfunding. Eu não sei se as pessoas sabem bem o que é isso. Nós tínhamos a garopa, nós sabíamos que a garopa estava impactada, nós sabíamos que era importante para a pesca artesanal e não tínhamos dinheiro para soltar essas garopas, nem para produzir essas garopas. Então, É. fizemos um crowdfunding, é um financiamento coletivo que você coloca na internet e cada pessoa achou legal aquilo e dá o dinheirinho que for e vai Ah, juntando que ali. legal. E, assim, do ponto de vista de resultado, não foi muito bom, porque a gente não conseguiu o resultado que a gente precisava, mas em contrapartida deu muito visibilidade. E foi aí que o Boticário, enfim, achou bacana aquilo. Agora, tem uma coisa muito legal que você não sabe, que a Narval foi parceira nessa época do crowdfunding. Olha Olha só, só! foi Que muito legal. bacana! A gente precisa, quando a gente faz um crowdfunding, as pessoas se ligam por exemplo, a pessoa doou R$ 100, então ela ganha um brinde, entendeu? Ela doou R$ 500, Entendi. ela ganha outro brinde. E o brinde de R$ 500 era o mergulho. E a Narval nos deu 5 mergulhos, não me Que lembro na época. legal!
Isso, show de bola, cara. A gente, assim, dessa época, assim, de mais dificuldade, antes da gente conseguir viabilizar que estava na batalha, a gente guarda no coração, assim, os que foram parceiros que acreditaram É na uma gente. honra, ainda mais eu tô assim apaixonado só de ter estudado um pouquinho de vocês antes de conversar com você. Imagina Então, agora. a Narval não só isso, além dela ter dado o mergulho, pegou o folhetinho do Garopas, chamava Garopas ao Mar. Pegou o folhetinho, levou lá para a loja em São Paulo também, divulgou lá, foi muito legal, mora no nosso coração, viu? Que legal, Robertinha tá aqui, ó. Bora continuar essa parceria, certeza. Que é legal demais, cara. O Tilier tá Muito bom. perguntando aqui, qualquer pessoa pode visitar a área, tem uma área pública para o visitante lá, igual as crianças e tal? Precisa de agendamento? Não. Como funciona? Lá é uma área privada, como eu falei para vocês, é um laboratório de produção de alevinos, tem biossegurança, tem um monte de coisa, e a gente recebe os amigos com o maior carinho. Então, depois você divulga ou pelo site, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, e aí a gente faz o agendamento, sim, com o maior carinho. Pode ir. E a gente, uma dúvida minha agora, a gente pode acompanhar uma soltura, por exemplo? Pode, a gente não tem mais cultura programada de curto, né? A gente fez o que a gente precisava nas comunidades e na APA Marinha, e aí a gente está esperando novas oportunidades de soltura, mas provavelmente não vai ser mais no entorno de Ilhabela. Ah, já tem algum lugar já específico? Já não? Tá pensando ainda? Sim, estamos pensando num lugar, estamos em dois lugares, na verdade, né? Que estamos participando de edital e tem empresas também interessadas, mas não está fechado ainda, por isso que eu não vou falar para você, mas sim, não é mais aqui no Legal. entorno de Ilhabela. Caramba, meu, imagina, eu tô emocionado, só de, imagina soltando assim, 400 peixes, assim, você vendo ele saindo, já tô É lindo, emocionado, cara, tô emocionado, tô é emocionado. lindo, é lindo. E até esqueci que ia perguntar. Ai, caramba, é muito legal, né, meu? Olha isso, cara. Ah, nós estamos, nossa live já tá acabando, gente, como pode? Tem algum projeto novo já em vista, Claudinha? Então, os nossos projetos novos, eles estão ligados, como eu falei para você. Primeiro, a gente evoluir com outras espécies também impactadas. E seguir com o repovoamento de garopas em locais onde ela está impactada também. Então, a gente tem dois projetos. Um é seguir com o repovoamento nas áreas impactadas. E, segundo lugar, ampliar para outras espécies que estão precisando de ajuda também. Ah, entendi. A Robertinha tá querendo saber se pode ser na Ilhabela, apesar de não estar agendado. É que não tem para soltar. Tem? Como que faz essa parte aí? Tipo, Não tem, assim, porque na verdade é como eu falei para você, a gente não pode ficar soltando garopas em Ilhabela e correr o risco da gente estar soltando um monte de leão comendo num zebra, lugar entendeu? só. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente quer observar aí como é que vai evoluindo para os próximos anos. Um outro estudo muito interessante que é o que eu quero propor agora pro Boticário, né? Por Aham. exemplo, eu falei que a gente solta no lugar e depois a gente volta no mesmo lugar. Mas Sim. eu quero saber como que elas vão se distribuindo. Porque, por exemplo, eu falei que a gente solta de 4 a 8 metros. Conforme elas vão crescendo, elas vão descendo, procurando tocas maiores e indo para a profundidade. Eu quero saber como que elas se espalham, entendeu? Então, eu estou Hum, querendo, e através, como eu disse para você, de um pedaço de nadadeira, eu consigo fazer isso. Quero saber até onde entendi. elas vão. Na Laje de Santos já teve soltura, não? Não, nunca teve. Lá Ah, é uma legal. área de proteção ambiental, precisaria ser conversado também. Antes de fazer isso, precisaria um monitoramento prévio, entender qual é a biomassa que tem lá para a gente seguir. Ah, a Robertinha quer saber se aceita estagiários da faculdade de veterinária. Sim, Roberto, o que a gente faz todo ano, quando chega em agosto, a gente faz seleção de 2 ou 3 estagiários que vão ajudar na produção. E eu falo sempre para eles que não tem glamour algum. O que estagiário faz lá? Sifona fundo de tanque, limpa a bag. Cara, é um trabalho muito cansativo. A gente até conversa, mas Ai, que legal. dia do menino, viu? A gente aceita Claudinha, estagiários sem proteção. Claudinha do meu coração, 50 segundos. Eu quero agradecer É, muito, 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 muito a sua presença com a gente. Seu conhecimento foi espetacular, assim. Eu fiquei emocionado, sério, de verdade. que Apaixonado bom. pelo projeto inteiro.
assim que eu acredito que todo mundo ficou. Quero agradecer muito, muito, muito você mesmo de coração, e a Narval tá de braços abertos para vocês, com certeza. Tá bom, querido. Obrigada. Quiser falar alguma coisa, tem 20 segundos. Tô aqui muito obrigada pela oportunidade. Enfim, os mergulhadores são um show de bola, sempre junto com a gente, moram no nosso coração, tá bem? Legal, Claudinha. Um beijo para você. Tchau, tchau, gente. Obrigada.